O Ministério do Trabalho aumentou em 5 vezes o valor repassado a ONGs em 2024. Informação divulgada pela Folha mostra que o valor total dos convênios saltou de 25 milhões de reais em 2022 para 132 milhões de reais no ano passado. Dos 10 maiores contratos, 4 são com entidades ligadas ao movimento sindical. Entre as maiores beneficiadas está uma ONG com raízes no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, base política do chefe da pasta, o ministro Luiz Marinho. A Unisol, Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários do Brasil, foi fundada com o apoio do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e o atual presidente era diretor do sindicato na gestão de Marinho. Terceira ONG com mais contratos, a Unisol firmou parcerias que somam quase 18 milhões de reais. É um salto considerável, já que de 2018 a 2022, os projetos da Unisol nunca ultrapassaram os 4 milhões e 200 mil reais anuais. Em nota, a pasta informa que a maior parte dos recursos vem de emendas impositivas definidas por parlamentares. No entanto, outras 2 ONGs entre as mais beneficiadas estão sob suspeita. Uma é investigada pela Controladoria Geral da União por indícios de combinações de propostas e descumprimento de compromissos, com um prejuízo estimado em R$ 1.600.000. A Controladoria Geral da União classificou os mecanismos de controle do Ministério como incipientes. A segunda maior beneficiada foi declarada inidônea por falta de transparência e não pode mais firmar contratos, tendo os pagamentos congelados. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo de volta, obrigado, sentindo Paula. Sua falta aí depois dessa semana de descanso, Piotto. Começamos mais uma semana em Oeste Sem Filtro. Eu quero trazer, a gente traz aqui o Ministério do Trabalho aumentando em 5 vezes, ampliando aí valor repassado para as ONGs, mas quero trazer a palavra do Ministério do Trabalho que disse o seguinte: os repasses às entidades sob investigação ou declaradas inidôneas estão suspensos e os contratos foram assinados antes das penalidades. Mas o salto não dá para negar, né, Piotto? Foi de 25 para 132 milhões de reais o valor repassado para as ONGs só no ano de 2024. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto. Boa noite, Cauti. Boa noite, Silvia, a todos que nos acompanham. Por que levou tanto tempo assim? Qual foi o modelo de atuação governo Lula e ONG que trouxe algum benefício real e que não custou caro ao contribuinte? Para, de novo, insistir no modelo, na tese. A gente vai falar sobre outros assuntos hoje no programa, mas a quantidade de coisas anormais, selecionei aqui alguns adjetivos: anormais, irracionais, estranhas, não aceitáveis, abusivas, para redundar em tudo. Ou seja, em novamente escândalo. Isso é escândalo. Vamos só resgatar a lógica de uma ONG. ONG, o significado de ONG é organização não governamental, independente de governos, que trabalha para a sociedade, né, em prol da sociedade, com alguma das causas que pode você elencar aí, mas independente do governo. Se é o governo quem está financiando, vamos lá, e com entidades que são normalmente ligadas a sindicatos, como é o caso deste exemplo que nós citamos aí, e por acaso o sindicato de um dos berços políticos do PT, especificamente os sindicatos metalúrgicos aqui de São Bernardo do Campo, quem garante que essa ONG será independente? Não, não será. Tanto não será que a gente sabe como isso tem funcionado ao longo dos tempos. Encontrou-se uma outra maneira, né, dentro dessa cultura de corrupção que esse governo ostenta desde as primeiras gestões. Não por acaso foi dono dos 2 maiores escândalos de corrupção. Eu estou me referindo ao Mensalão e depois o Petrolão, que redundou, obviamente, tudo que foi a Lava Jato. O presidente atual foi condenado por 3 instâncias por crime de corrupção, sem contar todos os outros partidários dele, ou seja, os seus amigos do PT. Isso é uma história que vem sendo construída, não é de hoje. O que a gente está vendo agora é a repetição, mas talvez com algum ingrediente a mais. Neste caso, é uma nova maneira de refinanciamento da República Sindical Brasileira, fundada pelo PT. Ou seja, não se trabalha, mas ganha dinheiro de alguém. Antes tinha o tal do imposto sindical,
que na reforma trabalhista, lá no governo Temer, o Congresso, de forma muito sábia, rejeitou, não vai existir mais. Veio aquele movimento supremo para retomar o imposto sindical, também não foi adiante. Isso aqui é uma forma de, digamos, de novo, conseguir financiamento para essa república sindical. Só que, de novo, com fraude. E, mais uma vez, com o dinheiro do contribuinte, o dinheiro do pagador de impostos brasileiro. A questão é por que o governo fica tanto tempo assim insistindo nessa tese? É aquela coisa, tem cheiro de fraude, parece fraude, é fraude. Bom, agora está sendo investigado. Mas não basta só a investigação. Só a investigação é muito pouco. Porque o governo continuou fazendo uma coisa que todo mundo sabia que dava errado e que, sim, ia redundar em outro escândalo. Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo. Silvio, dos 10 maiores contratos, 4 são com entidades ligadas ao movimento sindical e a gente destaca essa Unisol, a Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários do Brasil, que foi fundada com o apoio do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Muito boa noite, Silvio. Boa noite, Paula, querida. Piotr, bom tê-lo de volta. Cauti, Augusto, meu irmão, boa noite. Você começa a semana com a gente. Primeira pergunta, para que serve o Ministério do Trabalho? Bora acabar, fecha, não serve para nada. Para que é que serve o Ministério do Trabalho? Para lidar com os sindicatos? Já não tem o Ministério da Previdência Social? Que, aliás, o ministro teve que ir embora sexta-feira por corrupção e as cifras vão aumentando. Não vou entrar nessa seara agora porque sei que é tema da nossa pauta e talvez seja o maior escândalo da história do Brasil, bilionário. Então, para que ter o Ministério do Trabalho? Essa é a primeira pergunta. Os sindicatos estão de volta e, mais uma vez, é como praga, é como cupim. Eles chegam e começam a comer a máquina pública, a corroer tudo, assim como foi no primeiro governo Lula. Tanto que, quando teve a transição depois do segundo governo Lula para a primeira administração Dilma Rousseff, várias reportagens foram publicadas porque havia um temor do fim da República Sindical. Àquela época, 22 mil cargos eram ocupados por filiados à Central Única dos Trabalhadores, a CUT. É um aparelhamento estatal completo. Para que é que serve o Ministério do Trabalho? Eu volto a fazer a pergunta. Nem a carteira de trabalho física você não precisa mais. Hoje em dia, basta um aplicativo e você tem ela digital. Então, mais uma vez, aliás, para finalizar, Paula, eu não quero me alongar aqui, mas quem é o ministro do Trabalho? Luiz Marinho é o ministro do Trabalho, ex-prefeito de São Bernardo do Campo. O que é que o Luiz Marinho fez de útil para o Brasil em mais de 2 anos de governo Lula? Absolutamente nada. Ele só é lembrado por uma frase. Ele mandou que as pessoas comessem chicória, que era mais barata.